Glorificado seja para todo sempre, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bem-vindo a esta aula, pré-aula da EBD, Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus. Neste próximo domingo será ministrada esta mesma lição em todas as congregações da Assembleia de Deus no Brasil inteiro. Você está convidado às 9 horas a estar em uma das congregações e estudar a Palavra de Deus. Será importante você permanecer conosco nessa pré-aula, porque você já vai chegar com uma bagagem orientada da lição para que você possa entender aquilo que o professor da classe vai conseguir traduzir, porque essa aqui é uma mensagem sucinta, resumida, e lá vai haver, assim, certamente umas discussões no bom sentido, exposição da palavra, vai ter painéis, e aí você vai estar mais aprimorado para estudar a lição. E a lição de hoje é sobre o ministério de evangelista, lição 8, que tem como texto base, que a Tatá vai estar colocando aí, 2 Timóteo 4 e 5. Mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. A leitura em classe está lá em Atos capítulo 8, do 26 a 33, e Efésios 4 a 11, que você pode ler aí, professor e aluno, na sua revista da IBD, que eu não vou estar lendo para podermos ganhar tempo aqui. Muito bem, o primeiro tópico está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 1 a 20, em que mostra ali que Jesus enviou 70 discípulos seus daquela época para ir curar, expulsar demônios, de 2 a 2, realizar a sua obra. E subtópico 2 diz, subtópico 1, aliás, são poucos os que anunciam. Claro, isso aí isso é o óbvio daquilo que Jesus disse. Poucos os que anunciam. Estou utilizando aqui já o quadro da aula anterior. Ministério de evangelista. Aqui está escrito Ministério de Evangelista. Leia dessa forma. Bem, por que são poucos os que anunciam? Que são poucos os que anunciam. Primeiro, porque são poucos os que se convertem. Isso tem a ver com o número. Jesus disse, na aula anterior nós falamos, que a maioria está primando por entrar pela porta larga, que é mais fácil, que é espaçosa, que a pessoa pode ir como quiser. Na porta estreita, a pessoa precisa se converter, mudar de vida, então são poucos que entram na porta estreita. Então, são poucos os que se convertem, não é uma heresia do que eu estou falando aqui, estou falando baseado na Bíblia. Segundo, entre os que se convertem, não são todos evangelizadores. Aí diminui mais ainda. São poucos que se convertem, e entre esses poucos que se convertem, não são todos os evangelizadores. Terceiro, o ser humano é egoísta. O que eu quero dizer com isso? Ele pensa em si, primeiramente em si. O que sobrar, ele pensa no outro, Então ele procura estar bem com Deus, procura se santificar, e cada um cuide de si. Eu vou fazer a minha parte. Muita gente pensa assim, eu trabalho, eu estudo, eu vou na igreja, eu me esforço, eu jejuo, eu oro, eu não tenho muito tempo. Então, as pessoas precisam buscar, precisam se converter do jeito deles. Quarto lugar, por que são poucos os que anunciam? Por medo ou vergonha. Lá em Apocalipse está dito uma situação muito séria sobre esse medo aqui. Jesus disse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Isso é sério, isso não é uma coisa comum e básica que a gente tem que apenas aceitar. Jesus disse que nos evangelhos, que se alguém se envergonhar dele, ele vai se envergonhar desta pessoa na glória do Pai diante de Deus e do Pai e dos anjos. Então, é um problema sério. A pessoa que tiver medo, a pessoa que for tímida, a pessoa que não tiver coragem, a pessoa que tiver vergonha mesmo de Jesus, de falar dele, enfim, e medo, ela não vai entrar no reino dos céus. Então, aqui vou colocar vergonha e medo. Eu espero que você não esteja, pelo menos aqui, dentro do item 13 e 4. Você pode ser um dos poucos que se converteram, mas espero que você seja um evangelizador. Nós estamos tratando do ministério de evangelista para despertar pessoas
buscarem esse ministério e aqueles que já são vocacionados pelo Senhor para se prepararem, mas a igreja inteira tem um compromisso de evangelizar. Você tem, eu tenho, todos nós, de anunciarmos a palavra de Deus àquelas pessoas próximas de nós, pelo menos nossos vizinhos, pessoas do nosso bairro, do trabalho, da escola, da família, evangelizar estas pessoas. Muito bem, subtópico 2, enviado para o meio de lobos. Isso aqui é o seguinte, tinha um reino aqui e Jesus deixou bem claro que esse é o reino das trevas, onde Satanás, por definição divina, por legalidade, Deus permitiu que Satanás tivesse aqui um principado. Ele tem aqui e se atravessa nos ares onde ele pode. A Bíblia fala exatamente isso, que nós não temos que lutar contra pessoas, esse principado não é humano, não é contra pessoas, não é contra partido político, não é contra gays, não é contra feminismo, nós temos que lutar contra potestades que controlam e dominam essas mentalidades do judiciário, da política, da polícia, do estudo, da escola. Não é essas pessoas, nós não temos que fazer. Muita gente está combatendo errado. Há pessoas que estão fazendo movimentos evangélicos, passeatas, entrando na justiça, usando os mesmos meios que o mundo utiliza. Esses vão perder. E é esses que estão trazendo a perseguição contra a igreja, e é esses que vão fazer com que a igreja seja realmente perseguida e seja muita gente presa, porque saímos dos propósitos de Deus. Nossos propósitos são princípios, é eleger valores, não é nos comparar quem é que coloca mais gente na avenida para uma passeata, para uma marcha, não é entrar lá no Supremo ou entrar numa live, num vídeo. Tem muita gente idolatrando aí, tem um líder aí da Assembleia de Deus nosso, que é idolatrado por muita gente. Eu não entendo como é que as pessoas são cegas e não enxergam que essa pessoa está buscando vaidade, buscando uma liderança, usando meios, usando a Bíblia, mas com meios que não são bíblicos. Está trazendo o ódio contra a igreja pelo seu posicionamento, porque ele quer ser considerado um líder e ele já esteve defendendo todos os candidatos a presidente até aqui, que ganharam a eleição, ele sempre esteve do lado deles defendendo. Claro, ele tem interesse pessoal porque ele tem empresa por trás disso aí tudo também. Mas, na verdade, enviado para o meio de lobos é estar num determinado reino entrando no outro. Quando Jesus veio aqui, iniciou o seu ministério, ele iniciou lá pela Galiléia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vocês um outro reino, diferente do das trevas. O reino dos céus está chegando até vocês. Quer dizer, é um reino tentando agora conquistar pessoas de outro reino para que aceitem e saiam daquele reino. É lógico que vai haver adversidade. Isso é o que Jesus quis dizer. Nós estamos vindo num lugar de inimigos. A igreja está entrando num lugar onde não é seu lugar, onde não é a sua casa, onde não é o seu estabelecimento. Está entrando para destronar os principados demoníacos da vida das pessoas, da mente e do coração das pessoas, daquilo que eles creem, daquilo que eles entendem. Está trazendo uma revelação divina. Então, o ministério de evangelista, ele vai entrar exatamente nesse caminho. Ele vai ter que forçar a porta. E Jesus disse que as portas do inferno não vão prevalecer. Ele vai introduzir a palavra de Deus e as pessoas vão ouvir a palavra de Deus e elas vão se converter e vão passar a conviver dentro do reino espiritual, que é o reino de Deus. Então não tem nada a ver com a esfera meramente humana aqui, né? Jesus veio anunciando e ele trouxe fogo aqui. Ele começou a contestar as coisas que estavam acontecendo. Ele começou a contestar as injustiças contra as mulheres, a injustiça contra as crianças, começou a colocar a criança no seu devido lugar, os jovens, ele começou a tratar a questão de saúde, ele começou a tratar a questão de família, ele começou a mostrar o que a religião fazia de certo e de errado, o que era de Deus e o que não era. Ele teve a coragem de denunciar o pecado, ele teve a coragem de denunciar os principais líderes que estavam em falcatruas, em mentiras, em enganos, em heresias, usando o nome de Deus, sendo que eles não tinham nada a ver com Deus. Então,
ele estava trazendo um novo reino para cá. E aí ele disse, né, que seriam enviados como ovelhas no meio de lobos, né? E todo aquele que decide a viver por Cristo vai sofrer muito, tremendamente. Muita gente não sabe, mas nas últimas décadas agora, foi a época em que mais tem morrido cristãos no mundo inteiro, mortos na verdade, assassinados, torturados e assassinados. É a pior época em questão de assassinato de cristãos, missionários, evangelistas e membros no mundo inteiro. Essas emissoras não falam, não propagam, não anunciam, né? Eles abafam, porque quem os governa não é o Senhor Jesus, né? Eles não têm compromisso com Deus, mas esta é a grande verdade. A estatística confirmada revela isso, né? E os evangelistas ainda vão sofrer muito, porque a corrupção está aumentando cada vez mais e os verdadeiros anunciadores da palavra de Deus ainda vão sofrer muita perseguição, muita contrariedade, porque eles estão anunciando a mensagem reveladora de Deus, a mensagem divina para os corações. Subtópico 3. Os sinais maravilhosos confirmam a palavra de Deus. A gente sabe que a fé nasce no coração daquela pessoa que ouve a mensagem da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem da palavra de Deus. E o Paulo perguntou, como é que as pessoas vão ouvir se não tem quem pregue? Então, é preciso evangelistas. O grande problema, vou repetir o que há 2 aulas atrás acho que eu falei, o problema é que a gente às vezes começa a supervalorizar um tipo de ministério em detrimento de outros. Porque às vezes algum ministério, ele parece que traz mais status e vantagem exatamente por isso, por essa supervalorização. Então, por exemplo, hoje o que é supervalorizado? O ministério de pastor. Todo mundo quer ser pastor, porque o pastor, da forma como está institucionalizado, que não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina, o cara é o líder, é o que manda, é o chefe, é aquele que tem o poder, é aquele que tem status, é aquele que tem o dinheiro, é aquele que tem o carrão, é aquele que tem a boa casa, é aquele que tem tudo pago pela igreja, acima do que deveria ser. Claro que a Bíblia fala que o obreiro é digno do seu salário, um salário digno, na verdade. Vamos inverter e dizer essa é a interpretação bíblica, de um salário digno, mas não dos exageros. Então, por causa disso, um monte de gente quer ser pastor e esquece do demais, porque o demais não dá status, o demais não dá lucro, enfim, é de sofrimento. Mas, na verdade, aqui a Bíblia está dando ênfase ao ministério glorioso, que é por causa deste ministério que as igrejas crescem. É por causa deste ministério que as igrejas se estruturam. Porque aonde parou a evangelização nas igrejas, onde acabou o ministério de evangelista nas igrejas, virou só ministério pastoral e de música, as igrejas estão diminuindo, as igrejas estão perdendo membros, deixando de crescer, passa de pai para filho, eventualmente aqui e ali entra uma pessoa, enfim, estão trabalhando em cima de ministérios e faltando o da evangelização, que é exatamente este, que é o que vai determinar a salvação das almas ali adiante. Temos edificação interna, temos vários ministérios diferenciados, e o de evangelista é um ministério de extrema importância. E esse evangelista, ele vai conquistar as almas e anunciando a palavra de Deus. E quando ele anuncia a palavra de Deus, que nasce fé no coração das pessoas, se ele prega o evangelho completo, os sinais vão seguir. E é isso que diz o subtópico 3. Os sinais maravilhosos confirmam a palavra. Sempre que um evangelista sai a anunciar a palavra de Deus, anunciando a mensagem de verdade de Jesus Cristo, ela anuncia a mensagem completa. Então, anunciando a mensagem completa, ele anuncia que Jesus salva, cura, batismo com o Espírito Santo, que vai voltar, enfim, toda a mensagem divina. Talvez não tenha teologia, talvez não tenha, mas tem a mensagem de salvação e dos sinais que se acompanham. Muitos sinais vão acontecer. Voltando assim a pensar assim, né, porque o cargo de evangelista ele não traz status, é importante a gente perceber, irmãos, que nenhum ministério, eu chamo de cargo, nas igrejas institucionais são cargos, porque às vezes tem muita gente que tem cargo que não é ministro, que não foi chamado, não é vocacionado. Não poderia ser uma premiação,
Não poderia ser aquela coisa de pai para filho, de amigo para amigo, ou daquela pessoa que mais tem uma história bonita na igreja, tem uma grande história, então vamos consagrá-la, pastor, porque ele tem uma história. Essas coisas não deveriam funcionar assim. Por que não? Porque a Bíblia diz que não é o pastor que escolhe, não é o ministério que escolhe. A Bíblia fala que Deus colocou uns para. Deus mesmo chamou, ele não deu esse espaço para ninguém fazer. O problema é que os homens, hoje em dia, se dão o direito de achar que eles oraram, jejuaram e eles podem decidir. Nós temos que verificar se Deus está ou não neste negócio. Aí depois os coitados que foram lá chamados, aliás, dado cargo para eles, se acham tão importantes e aí depois às vezes são bajuladores que buscam espaço, se colocam, fazem de tudo, né, para ver se conseguem ganhar esse espaço e depois diz, Deus me chamou. Muito bem, segundo tópico, a grande comissão. Subtópico 1, o alcance da grande comissão. Os apóstolos, eles eram evangelistas. Os apóstolos eram evangelistas. Jesus comissionou eles para essa missão de evangelizar. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, a toda criatura, né? Enfim, então foi uma comissão dada para eles e para todos aqueles que tiverem este ministério. Então é possível você ter mais de um ministério. E para ser um apóstolo, precisa ser evangelista. Para ser evangelista, né, precisa ir e ganhar e anunciar a mensagem de Jesus para as pessoas. Então, o apelo de Jesus foi para que eles anunciassem este evangelho até as últimas consequências. Quer dizer, saiam por todos os lugares, né, se esforcem e preguem a palavra de Deus. Todo aquele que quiser obedecer a Jesus precisa ir e anunciar a sua palavra, porque o mundo precisa urgentemente de salvação. Muito, muito, muito urgentemente. Você é chamado para anunciar a palavra de Deus. E muito mais ainda, se você, como um ministro do Senhor, tiver um ministério de evangelista, vocacionado, você não pode ficar parado. O subtópico 2, o mundo está dividido em dois grupos. Quando Deus olha do céu para a terra, ele não enxerga aqui questão de raça, situação geopolítica, econômica, ele não enxerga a pessoa quem é mais rico, quem é mais pobre, indouto, quem é preto, branco, amarelo. Para Jesus há dois grupos aqui. Há aqueles que estão salvos, se fortalecendo, se edificando, e há aqueles que não estão salvos. E essa grande comissão de evangelização tem o dever, o compromisso de evangelizar os não salvos. A preocupação divina, que deve ser a mesma da igreja, é anunciar o evangelho para esse grupo de pessoas que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida. Você olha para a sua esquerda e para a sua direita, vai encontrar muitas dessas pessoas. Subtópico 3, a grande comissão hoje. Bem, o autor da lição aqui ele traz uma pesquisa em que 33% da população mundial se diz cristã. 33% não é a maioria. E entre esses 33% estão ali católicos, ortodoxos, anglicanos, estão evangélicos, pentecostais, neopentecostais, não pentecostais, históricos. Quer dizer, todas essas denominações religiosas, juntas, elas formam 33% da população mundial. E uma coisa que é alarmante é que centenas, milhares, na verdade, se for considerar os diversos países da Europa, como Espanha, como Alemanha, como Grã-Bretanha, né, Inglaterra, Portugal, os países da Europa fecharam milhares de templos cristãos, que antes eram cheios de pessoas ouvindo a gloriosa mensagem da palavra de Deus. Transformaram em mesquitas, muitos deles transformaram em mesquitas muçulmanos, restaurantes, museus. Isso é alarmante. Eu fico me perguntando o que tem de mais importante que possa substituir o Evangelho, que é o Evangelho da salvação eterna. O que foi mais convincente na vida das pessoas, na mente delas, o que as decepcionaram, o que as atraíram para outro caminho que não seja o Evangelho. Está faltando um princípio na igreja de tornar a evangelizar este mundo. A igreja parou de evangelizar. E isso não pode acontecer. Por isso nós estamos tratando agora aqui
do ministério de evangelista. Uma vez, Jesus disse que o semeador saiu a semear. Vamos tentar entender o porquê essas pessoas estão deixando de seguir o evangelho e que é necessário que a gente continue. Não é por isso que a gente vai desestimular do nosso compromisso. Primeiro, Jesus disse que um semeador saiu a semear e uma parte da semente que ele estava semeando caiu pelo caminho. Está lá em Mateus 13. E as aves comeram. Diz as sementes que caíram pelo caminho e as aves comeram. Outra parte da semente, ela caiu em solo rochoso. Vingou logo, né? Estava ali. Mas como não tinha muita terra, quando saiu o sol, elas queimaram e secaram. Então vingou. Como não tinha muito espaço ali de terra, era muita pedra, elas secaram, murcharam por causa do sol. A outra semente caiu no meio de espinhos. E esses espinhos, eles sufocaram ali essas plantinhas, essas novinhas ali, e elas morreram também. E as outras caíram num solo fértil. E aí produziram uma colheita, mas também não foi tudo igual. Uns deram 30%, outros 60%, e outros até 100 vezes maior do que aquela quantidade que foi semeada. E aí Jesus começa a dizer, explicar a situação que o mundo vive nessa gangorra. Primeiro, as sementes que caíram à beira do caminho, ele mesmo explicando, representam aqueles que ouvem a mensagem sobre o reino de Deus e não entendem. Então o diabo vem, o maligno, e arranca a semente que foi lançada no seu coração. Aqueles que caíram no solo rochoso, vingaram e logo morreram porque veio o sol e não tinha profundidade, são pessoas que recebem com alegria a mensagem do Evangelho. Elas aceitam, vêm na igreja, começam a congregar, até se batizam, né? Mas como não tem raiz profunda, elas não há transformação, elas não conseguem fortalecer valores na sua vida, assim que vem uma perseguição, que vem um problema, elas estão caindo fora, elas desanimam. E aquelas que cresceram no meio dos espinhos e os espinhos sufocaram os brotos, elas representam aqueles que ouvem a mensagem, mas logo as preocupações da vida, os cuidados desta vida aqui, dinheiro, casa, casamento, amizade, carro, passeio, trabalho, enfim, a sedução das riquezas também, elas não produzem fruto, acabam morrendo. Mas aí tem aqueles que caem em boa terra, e Jesus diz que representa aqueles que ouvem a mensagem, entendem a mensagem e produzem uma colheita que dá ou 30 vezes mais do que aquilo que foi semeado, ou 60 ou 100 vezes mais. O problema não está na semente, está no solo, que é o coração. Terceiro tópico, o dom ministerial de evangelista. Agora é que vem, no subtópico 1 e 2, o conceito e o papel do evangelista. Subtópicos 1 e 2 aqui, o conceito e o papel de evangelista. Evangelista, volto a repetir, é o que anuncia o evangelho. É simples, é o óbvio, é o que anuncia a palavra de salvação, é o que anuncia a boa nova de salvação. Ele, como os demais, ele tem o desejo de ver as almas salvas, né? Todavia, ele tem um impulso divino, ele tem um ministério específico. Ele é preparado por Deus, Deus coloca no coração dele mensagens de salvação, mensagens que vão despertar na pessoa o pensamento do que eu estou fazendo com a minha vida, como eu estou, a minha alma para onde vai depois daqui. Ele tem uma capacidade de persuasão, de conquista, não dele, que a palavra de Deus traz e mostra. Revela uma verdade tão simples. A sua mensagem evangelística, ela não é cheia de estudos, cheia de teologia, cheia de dados. Tem pessoas que querem falar o grego, isso, aquilo. Ele traz uma mensagem para o coração da pessoa, simples assim. A situação que ela está passando e a solução que Jesus oferece para ela e a vida eterna que está à sua disposição. E a sua ocupação, né, é sempre com a evangelização. Então ele tem o seu pensamento, o seu tempo, o seu espaço, o seu dinheiro, a sua vida,
envolvida, entregue diretamente para a evangelização das almas. É um pregador por excelência. Ele larga o microfone para o evangelista, larga um espaço para ele falar. Ele tem aquela mensagem que faz a pessoa pensar na sua situação e na sua salvação. Aquelas mensagens que ardem como fogo. Eu preciso resolver na minha vida com Deus para ver a Deus algum dia. Subtópico 3, a finalidade do ministério de evangelista. Qual é a finalidade? Ter uma pessoa que ajuda a edificar a igreja. Como é que edifica? É trazendo almas que vão complementar o reino de Deus. Pessoas que deverão se salvar, né? É alguém com uma sensibilidade e dedicação exclusiva na busca das almas perdidas. Sensibilidade, uma dedicação exclusiva na busca de alma perdida. Ele tem que estar plenamente envolvido no amor de Deus, disponível, cheio da graça divina, pronto a responder às questões referentes ao reino dos céus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo para anunciar com eficácia as boas novas de salvação. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esse ministério tão importante. Senhor, levanta ministros do Teu Evangelho, homens com fogo, com mensagem, com graça, com eficácia, que os sinais o acompanhem, com a mensagem ardendo no seu coração, apaixonado por almas, para evangelizarem nossa cidade, nosso país e o mundo, sem levar em conta dos resultados aqui na terra, mas levando em conta que vai estar fazendo o que é teu da tua parte, não procurando simpatia dos homens, não procurando estar de bem com as situações, mas procurando cumprir o seu papel, arrancar almas do inferno, trazer ao reino da luz, aonde está Jesus, o Salvador das nossas almas. Em nome de Jesus. Professor e professora, amigo e amiga, muito obrigado por ter estado conosco em mais esta pré-aula da EBD Escola Bíblica Dominical das Assembleias de Deus no Brasil. Você está convidado a estar em qualquer uma das congregações da Assembleia de Deus neste próximo domingo, a partir das 9 horas, e ali participar de uma aula completa, onde vai ter mais dados, onde vai ter ali apresentações, para que você consiga, através desse estudo que nós fizemos aqui, entender melhor a lição do próximo domingo. Escreva para nós, ebdsaoleo@gmail.com. Também se inscreva no canal. Eu peço que você carinhosamente, se está gostando das mensagens e quer continuar recebendo, se inscreva ali no YouTube, no canal, clica ali em inscrever, vai pedir alguns dados, e depois você clica no sininho, que aí você vai ser lembrado sempre quando uma mensagem aqui for colocada no YouTube. Também eu lhe peço que compartilhe com os seus contatos e os instigue, estimule-os a se inscrever, porque aí poderão fazer parte dessa grande rede em todo o Brasil, aumentando cada vez mais o número de pessoas que vai estar participando conosco das aulas da EBD, que são verdadeiras lições da Palavra de Deus para o nosso coração. Um bom domingo para você, neste domingo, uma boa aula, e que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima semana, se Deus quiser.